Estamos recebendo aqui Rogério Carvalho. Senador, obrigado pela sua presença ao vivo nos estúdios do Balanço Geral. Boa tarde. Boa tarde, foi uma satisfação estar com você. Você está lançando hoje a sua candidatura à presidência do PT, é isso? Por que é que você quer ser presidente do PT? Porque é um partido importante, é um partido que precisa crescer e que é um partido que eu faço parte desde 1990. Você já foi presidente, agora é João Daniel? Fui presidente, João Daniel é o presidente. Eu acho que a gente tem uma contribuição a dar e tem uma vontade da militância, dos prefeitos, da maior parte da militância. Represento hoje um consenso entre as forças do partido. Então, acho que é um desafio e é uma missão que eu tenho que cumprir e eu estou disposto a cumprir essa missão em nome do partido e de toda a militância. Hoje será que horas? Às 18 horas, no Oratório de Bebé, nós vamos fazer um ato de lançamento com as lideranças, com a militância, que é importante. Vai ser um ato bonito. E você está convidado. A disputa é com a ala de Márcio Macedo, com o Cássio? É com a parte da ala de Márcio Macedo, porque nós fazemos parte da mesma ala. Nacionalmente, eu sou da CNB, ele é da CNB. Cássio é candidato a presidente do Diretório Estadual, eu sou candidato a presidente do Diretório Estadual. Então, só tem vocês dois ou tem mais algum outro candidato? Tem uma candidata da articulação de esquerda. Então, nós temos na nossa chapa representantes da CNB, do movimento PT, da EPS, da RS, da MS, ou seja, todas as correntes estão representadas na nossa chapa estadual e que apoiam a nossa candidatura. Quando é a eleição? Dia 6 de julho. 6 de julho. Isso, a eleição para o Diretório Estadual e para os municipais também, no mesmo momento? Todos, estaduais, municipais e o Diretório Nacional e o Presidente Nacional e os presidentes estadual e municipais. Senador Rogério Carvalho, uma notícia que todos comemoraram nos últimos dias foi a Fafem, que será reativada com a Petrobras. O que é que isso significa do ponto de vista da economia para o estado de Sergipe? Significa você ter uma fábrica de fertilizantes que não vai interromper o seu funcionamento e diminuir a arrecadação do estado. O que estava acontecendo era que ela entrava em funcionamento, parava, melhorava a arrecadação, diminuía a arrecadação e significa algo mais, significa o retorno da Petrobras para a produção de fertilizantes, significa a volta da Petrobras para o estado de Sergipe, que na sequência vai iniciar a produção de petróleo no Sergipe Águas Profundas, já tem dois navios plataforma sendo licitados para iniciar a exploração e produção de petróleo no litoral norte de Sergipe, a construção do gasoduto que vai ligar o gás produzido lá ao continente, são 120 quilômetros de gasoduto e a produção de 18 milhões de metros cúbicos de gás dia e 240 milhões de barris de petróleo dia. É 6 vezes a maior produção de petróleo que Sergipe já teve. Então, é simbólico a reabertura e a volta da Fafem. Além de ser um fato importante, representa o retorno da Petrobras. E a nossa luta agora é que a gente possa trazer para cá, de volta, a sede administrativa da Petrobras, para que a gente volte a ter a Petrobras aqui, da Rua do Acre. Que ainda é da Petrobras ali na Rua do Acre, mas da Rua do Acre, e que a gente quer que ela retorne, que as operações sejam coordenadas daqui, e tudo isso significará uma geração de 30 mil. A Fafem estava com a Unigel, não é isso? Com a Unigel, que desfez o contrato com a Petrobras em acordo, numa negociação. A Petrobras agora vai licitar a retomada do funcionamento da Fafem. Inicialmente vai ter que ser com um processo licitatório para contratar pessoal e manutenção e tudo que precisa. Na sequência, a Petrobras deve ter funcionários da própria empresa operando essa unidade de fertilizantes. A Petrobras recomeça a operação na Fafem a partir de quando? A presidente da Petrobras me disse que até o final deste ano ela deve estar plenamente funcionando. Até o final deste ano? Final deste ano. Senador Rogério Carvalho, o senhor é líder do PT no Senado Federal. E um assunto que
se comenta muito no Brasil nos últimos dias, meses talvez, é a questão do INSS. A CPMI, foi dito que o senhor não tinha assinado a CPMI. Você já assinou e se não assinou, por que não assinou? Veja, eu não assinei, mas isso não impede que eu defenda a instalação dela. Inclusive, você defende que tenha a CPMI? Eu defendo que a gente investigue e apure. Mas por que não assinou? Veja, porque não foi necessário. Quando eu cheguei da viagem da China, já tinha os números de assinaturas, mas nesse mesmo dia, eu cheguei na quinta-feira de madrugada, nesse dia teve uma reunião com o ministro da Previdência Social e lá eu disse que defenderia que a bancada toda ingressasse e defendesse a instalação da CPI. Mais importante do que assinar é defender a instalação e a gente... E propôs. Vai ter a CPI? Está programado, nós acordamos na reunião de líderes do Senado, ela deve ser lida no mês, agora em julho, no dia 17 de junho. Aliás, dia 17 de junho, o presidente Davi Alcolumbre deve fazer a leitura do requerimento para instalar a CPI e nós vamos indicar os membros para participar dessa CPI e vamos fazer a investigação, porque não é admissível retirar de aposentados um centavo sequer sem a autorização dele. E essa é a ponta do iceberg, é a ponta do problema. Tem coisas a mais que a gente vai investigar e que a gente quer limpar essa área e deixar a vida dos aposentados em paz. Terça-feira, o deputado Tiago de Joaldo, em entrevista aqui ao Balanço Geral, ele disse que foi procurado por integrantes do governo que ofereciam a ele emendas, palavras dele, boas emendas, para que ele retirasse a assinatura na CPI da Câmara Federal. O governo está operando para não ter a CPI? Não. O governo, inclusive, eu sou membro do Colégio de Líderes, na verdade, dos líderes do Senado, da Câmara, do governo no Senado e do governo na Câmara e no Congresso, certo? Nós nos reunimos toda segunda-feira com a ministra Gleisi Hoffmann e na penúltima segunda-feira, não nesta segunda-feira, na segunda-feira passada, nos reunimos inclusive com outros líderes do MDB, do PSD, de vários partidos, do PDT inclusive, para definir, do União Brasil, para definirmos a nossa posição. A posição do governo é de ter representantes da base do governo participando da CPI com força, certo? Para que a investigação ocorra com todo o rigor que precisa. Então o deputado Joaldo mentiu, se equivocou? Não sei. Ele precisa apresentar quem foi que falou isso, eu não posso falar por ele. O que eu posso falar é que eu estive numa reunião com a ministra Gleisi, com Omar Aziz, com Renan Calheiros, com o representante do União Brasil, que é o Efraim Filho, com o Eduardo Braga, com Jacques Wagner, com Randolfo Rodrigues, com Everton Rocha e a Gleisi Hoffmann, certo? Para a gente discutir a indicação de nomes desses partidos para integrar a CPMI. Pode ter CPI e CPMI? Não, se tiver uma CPMI, não faz sentido ter uma CPI, porque as duas casas estarão juntas representadas. Senador Rogério Carvalho, 2026, vamos falar um pouquinho de política agora, né? Vamos. 2026, o senhor disputou a eleição para governador em 2022, foi para o segundo turno. 2026, você disputa a eleição do governador ou é candidato à reeleição para o Senado? Eu sou candidato a senador, eu vou para a reeleição e estarei me colocando para análise e avaliação do povo sergipano sobre o nosso mandato e como estamos desempenhando a tarefa de senador em Brasília. Agora, a sequência da pergunta é o seguinte: o candidato a senador dificilmente se elege sem ter uma chapa com um candidato a governador. A minha pergunta é o seguinte: quem será o seu candidato a governador? Vamos deixar o tempo trabalhar. O tempo, ele é um grande trabalhador em favor de quem tem causa. Eu sou uma pessoa que tenho causa. E veja, eu tenho relações hoje com vários segmentos da política, da base do governo, da base que não é a base de oposição. Eu tenho um trabalho que transcende um determinado lado na política do Estado de Sergipe. Não quer dizer que eu não tenho lado.
Sou do lado do presidente Lula, de um governo que está gerando emprego, renda, melhorando a vida dos brasileiros, mas na política estadual eu transito em todas as frentes. O senhor já é oposição ou situação a Fábio Mitidieri? Eu hoje sou pré-candidato a senador. Sim, mas a oposição ou situação? Veja, a gente faz oposição, não dá para fazer oposição o tempo todo e ser oposição sem uma questão objetiva. Neste momento, temos mais convergências. Por exemplo, a volta da Petrobras. Ele tem trabalhado, eu tenho trabalhado em torno da volta da Petrobras. Ou seja, tem alguns temas que têm nos unificados na luta. Então, eu diria que hoje eu estou cuidando do presidente Lula e cuidando de ser líder do PT no Senado, e hoje eu estou muito ocupado em atender as demandas dos novos prefeitos que estão assumindo com administrações com dificuldades, porque apesar de ter entrado o dinheiro da DESB, parte desse recurso foi executado, foi gasto no final do ano, muitos sem equipamentos, sem recurso para tocar a saúde. Então, eu estou muito envolvido nessa tarefa. Você disse que tem hoje mais convergências do que divergências. Fábio Mitidieri pode ser o seu candidato a governador? Depende da construção política. Isso ssó o tempo pode dizer. É porque o Fábio já tem 3 pré-candidatos ao Senado. Veja só, eu não me importo, não tenho essa questão. Mas isso pode acontecer? Pode acontecer, como não pode acontecer, isso é uma questão que o tempo vai definir. Rogério, nos bastidores da política se comentou muito num determinado momento que você estaria tentando ajudar Valmir de Francisquinho em Brasília para que ele recuperasse os direitos políticos e fosse candidato a governador. Isso é verdade? Veja, eu estou à disposição de qualquer liderança política que precisar da minha ajuda para resolver questões de ordem jurídica, porque eu acho que o direito à defesa é de todos. Sagrado. É sagrado. Portanto, eu não efetivei isso, mas se ele me procurar e pedir... Não houve conversa entre vocês dois sobre isso? Nesse sentido não, mas se ele me procurar, eu vou estar à disposição dele para ajudar naquilo que eu puder. Como, por exemplo, no passado recente, eu fui procurado por pessoas ligadas a André Moura e me pediram uma ajuda para poder ajudar em algumas coisas. E você ajudou? Ajudei. Por que não ajudar? Né? Eu acho que a disputa política tem que se dar na urna, no chão, e não de forma, essa outra forma não me agrada. Portanto, e eu disse a uma pessoa, mas ele pode ser... Não, o que tem ele ser meu adversário? Uma coisa é ele ter o direito de se defender. A outra coisa é a gente disputar a eleição. Tem que separar isso. E se Valmir conseguir, pode ser o seu governador? Veja, depende. Não é automático. Né? Por que depende? Veja, eu tenho um partido, eu tenho um candidato a presidente. Eu não posso simplesmente dizer eu sou candidato a governador desta ou daquela forma, certo? Sem dialogar com o partido. Uma outra informação de bastidores é que você trabalharia a candidatura de Marcos Santana a governador do estado pelo PT. Também é verdade ou não é? Marcos Santana é um grande líder, é uma pessoa que todo o recurso de emenda que nós colocamos em São Cristóvão, ele transformou em realização. Por exemplo, eu coloquei lá recurso para refazer a João Bebe Água, recurso para construir a nova rodovia de São Cristóvão até a zona de expansão, que agora parte de São Cristóvão também. Então, um quadro extraordinário que, se ele quiser ser candidato a governador, tem a nossa simpatia. Ou não teve essa conversa? Porque a gente não incentiva uma pessoa a ser candidata. A pessoa precisa estar disposta, querer, né? Ele sabe que se ele se lançar um projeto deste, ele tem em mim todo o apoio, porque eu acredito, eu sei do potencial dele, da capacidade dele, eu tenho admiração e respeito por Marcos Santana. Você é um político experiente. Muita gente fala, 2026 vai ser WO, não vai ter ninguém para concorrer com o Fábio. Você acredita em eleição de WO, não? Não acredito. Você acha que vai ter candidatura? Eu acho. Fábio Henrique tem um fenômeno. Veja, o governo Lula é um governo que
como todos os governos, foi um governo que arrumou a situação econômica do país, ou seja, diminui o déficit, aumenta o emprego, aumenta o crescimento econômico, tudo isso. Mas veja, mesmo com tudo isso, ele, uma candidatura que chega, disputa, certo? Outras candidaturas vão ter capacidade de disputa. Então, por mais que se fale em WO, o governador e um político que está no exercício de um mandato, ele tem limites de se comunicar, de falar, ele tem responsabilidade. Chega alguém sem essas responsabilidades todas, um franco atirador, dizendo que vai fazer tudo. Você acha que isso não tem força? Tem muita força nos tempos que a gente vive hoje da política no mundo, não é só no Brasil. O PT disputou a eleição da Prefeitura de Aracaju. 6 meses de mandato de Emília Correia, qual a sua avaliação? Bom, eu acho que tem muitas críticas hoje a esses primeiros 6 meses. Espero que ela consiga, até o final do ano, corrigir a trajetória dela e desejo a ela que ela faça uma boa gestão. Ela procurou o senador Rogério já? Já me procurou, já recebi em Brasília sobre as questões de Aracaju. Tentei falar com ela esta semana para dar uma boa notícia, mas ainda não tive o retorno dela. Então dê a boa notícia aqui, ela vai saber pela TV. São recursos de emendas, recursos para drenagem, contenção de encostas, que a nossa capital é a cidade que mais sofre com as chuvas por causa da quantidade de pessoas que vivem aqui. Então, eu tenho uma boa notícia para dar para ela, eu estou esperando ela me ligar. Perfeito. Senador Rogério Carvalho, o senhor disse, só para finalizar, que será candidato à reeleição. É verdade que você tem mais de 40 prefeitos que já assumiram o compromisso em votar em você? Tem mais de 40 prefeitos que declararam apoio a mim. Então, vamos trabalhar, né? Nós temos um trabalho... Você está muito cauteloso, né? É claro, veja, na política não existe essa coisa, eu vou fazer, eu vou acontecer. A vida não é assim. A gente precisa... Para a gente conquistar uma coisa, a gente precisa trabalhar o tempo todo. Eu tenho um compromisso de mandar emendas para quase 100% dos municípios, então eu tenho que trabalhar para mandar as emendas para que os municípios possam executar, que leve benefício para a população. Eu tenho agora que garantir que as novas ambulâncias do SAMU cheguem aqui, 22 novas ambulâncias que estão chegando. Nós temos recursos para fazer o anel viário de Lagarto, para melhorar as estradas vicinais de Estância, de Propriá, de Simão Dias, de Poço Redondo. Ou seja, nós temos muito trabalho a fazer e a gente precisa ter cautela, porque esse trabalho precisa acontecer para a gente consolidar todos esses apoios e essa preferência, principalmente do povo, que vai se beneficiar dessas emendas e do nosso trabalho no Senado. Obrigado pela sua presença aqui no Balanço Geral, sempre um prazer ouvi-lo, senador Rogério. É bom te ver, Fábio. Prazer. Em forma. Isso. E sorridente. Isso, graças a Deus, sempre.